Texto 1, em 2016 foram transportados pela Ferrovia Brasileira 340 bilhões de toneladas de cargas, um crescimento de 2,4% sobre os 332 bilhões movimentados em 2015. Já no texto 2, não bastasse a concentração da matriz do transporte de cargas, os quilômetros de estradas de ferro utilizados foram reduzindo com o passar dos anos, tanto no Brasil como em Minas Gerais, segundo um membro da ONG Trem. Na década de 60, o país chegou a ter quase 40 mil quilômetros de estradas de ferro. Hoje, em junho de 2018, não chega a 30 mil quilômetros. O descompasso entre o volume de cargas transportado por ferrovia no Brasil e a redução verificada na leitura do texto 2 é explicada pela... Veja bem, no texto 1, nós temos aí uma abordagem sobre o aumento da quantidade transportada por ferrovias. No texto 2, nós temos aí o destaque para a redução dos quilômetros de ferrovias. E é justamente isso que a gente tem que entender. Olha só, como podemos transportar mais tendo uma menor extensão ferroviária. Letra A. Isso é explicado pela padronização das bitolas ferroviárias entre as regiões, possibilitando a integração do sistema. Não existe uma padronização no Brasil, inclusive isso é um grande obstáculo. As bitolas, basicamente os trilhos, são diferentes. Então, alguns trens que circulam em uma região não conseguem circular em outras regiões, devido à diferença aí da bitola. Portanto, essa padronização não aconteceu. Ainda é um obstáculo para a integração do sistema ferroviário. Letra B. Privatização do sistema ferroviário brasileiro na década de 90. Aumentando a eficiência do setor. É uma verdade. Nós tivemos sim um processo de privatização ao longo da década de 90. A década de 90 é a década da privatização no Brasil. E o sistema ficou mais eficiente, portanto, com maior capacidade ainda de carga. Por isso, o transporte em ferrovias, a quantidade de material transportado aumentou, mesmo tendo uma redução, nos quilômetros de ferrovias. Portanto, o gabarito é a letra B. Letra C, mudança climática global facilitando a utilização do modal ferroviário, que é vulnerável às condições do clima. Olha, o transporte ferroviário não é vulnerável às condições do clima, o rodoviário é. O rodoviário, por exemplo, se você tiver uma situação de extremo climático com neve, fica mais complicado a utilização do transporte rodoviário. O ferroviário não. Letra D. Facilidade de transportar cargas de maior valor agregado nos centros urbanos, desobstruindo o trânsito das cidades de jeito nenhum. O transporte ferroviário tem uma certa limitação. Ele não é feito de porta em porta, Ele vai até o terminal ferroviário. Está falando da utilização em centros urbanos e tem outro erro nessa frase aqui, que é o seguinte: o transporte de cargas de maior valor agregado. Dependendo da carga que tenha valor agregado, o transporte pode ser, por exemplo, o aéreo, não o ferroviário. Aí depende do valor da carga, Letra E. Ausência de desenvolvimento tecnológico para aumentar o tamanho dos vagões, diminuindo sua capacidade de carga. Aconteceu o contrário. Aconteceu um investimento no desenvolvimento tecnológico para aumentar o tamanho dos vagões. Por isso que o transporte aumentou, a quantidade transportada aumentou. Isso confirma o gabarito da letra B.